Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Voy bordeando la orilla del Guaíba y la noche florece, cielo arriba. Bajo y subo sus calles y veredas, escuchando el sonido de las ruedas. Y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos adoquines, asomándose al coro de los perros. Hay estrellas colgadas de los cerros, y al reloj lo sorprende el rutinario canto de los aviares sin horario. Por formação e por vida, aprendi a me preocupar com as pessoas. Eu aprendi muito a solidariedade, né, como uma postura fundamental do ser humano, ser solidário. Eu acho que isso é que mais ou menos me levou a abraçar esta causa, que ao fim e ao cabo é permanentemente preocupar-se com as pessoas, especialmente os mais pobres, os mais humildes, os marginalizados, né? Aqueles que a sociedade às vezes até despreza. Que a gente vive num mundo onde os valores estão sendo totalmente desvirtuados, e essa que é a verdade. A gente navega contra a corrente. Nós, militantes, ativistas, né, que compreendemos, entendemos o que significam os direitos humanos, nós defendemos e contribuímos, né, para a vida daqueles que têm a sua própria vida atingida pela ação repressiva do Estado, de qualquer forma que seja isso. Pois nós viemos na direção contrária, porque é a direção da justiça, a direção correta, a direção da dignidade, né? A direção da utopia, né? Porque sem utopia também. Nós acreditamos, né, na luta. Porque aqui que se fala é de luta. O movimento tem que ter uma figura, uma pessoa que apareça e que seja reconhecido pela opinião pública e tal. E ali eu fui eleito. Então, desde lá eu venho falando, mas eu falo de um trabalho de um conjunto de homens e mulheres. Me lembro sempre de um ditado árabe que diz que todo aquele que planta tâmara jamais irá comer uma tâmara, que a tamareira demora 90, 100 anos para dar frutos. Tu é um plantador de tâmara. E o trabalho que tu faz, tu não sabe da importância que é esse teu trabalho. E, guardada a proporção, se hoje eu posso me deleitar na sombra de uma tâmara e comer o fruto de uma tâmara, é graças a ti. Direitos humanos é uma utopia em marcha. Permanentemente em marcha. Na medida em que a gente vai realizando conquistas, e se realiza conquistas, claro, e isso nos alimenta para novas conquistas. Jair representa y personifica la solidaridad en las épocas más difíciles de nuestros pueblos, en la ayuda a los perseguidos, en la denuncia de las dictaduras y el terrorismo de Estado en el Cono Sur. Y Jair ha cosechado muchísimos amigos y amigas en todas partes de América Latina. Jair Pritzker es representativo de una época de lucha en contra de la adversidad, en contra de toda una planificación de la instalación de las dictaduras en el Cono Sur.
ele está sempre disponível. Cada caso novo tem toda a atenção dele como se fosse o principal. E eu fui ficando. A admiração muito grande pelo Jair, um afeto muito grande pelo Jair, e assim, essa experiência e essa coragem, essa fortaleza que é o Jair, isto ajuda a gente a trabalhar, ajuda a gente a se empenhar cada vez mais. Isso aí eu acho que sim, foi importantíssimo. Então essa presença do Jair na América Latina é profundamente vinculada à contribuição do movimento e do Jair, em específico, nas lutas contra as ditaduras, na defesa da vida daqueles que eram adversários dos regimes militares. Jair é um solidário empedernido e capaz de defender hasta las causas perdidas con una fuerza y una entereza encomiable. Então, direito no Brasil e direito humano no Brasil é algo tardio, que, embora o Brasil tenha assinado a Declaração Universal de 48, não chega ao Brasil, não chega às escolas, por exemplo. Portanto, não se formam as gerações que nasceram depois de 48 sobre o signo da Declaração Universal. Eu nasci em 38 e vou para a escola justo quando termina a guerra. E como eu fui para uma escola católica, que perto da minha casa não tinha uma escola, eu fui para uma escola católica. E com esse sobrenome Krischke, identificado como um alemão, o recreio era assim infernal. Se alemão, batata, come queijo, come barata, e aí vai. Tá? Porque os alemães e seus descendentes eram o demônio. Isso eu especulo. Talvez isto tenha marcado muito a minha vida, a ponto de não admitir de forma nenhuma discriminações, de que alguém seja maltratado por qualquer razão. Que es un hombre profundamente convencido de la doctrina de derechos humanos y de la lucha por la dignidad humana, y que ha sido muy decidido aún en situaciones de mucho riesgo. Y no es fácil encontrarse gente con esas características. E a militância descubro em 61, quando da legalidade. Brasileiros de pé, unidos pela liberdade, marchemos todos juntos com a bandeira que prega. Meus irmãos do Rio Grande do Sul, eu quero agradecer a esta brava e valente Porto Alegre a extraordinária e calorosa manifestação em que pela primeira vez, repito, graças à bravura e à coragem do Rio Grande, a esta cidade, já conhecida em todo o território nacional, como a capital da legalidade democrática da nossa pátria. Esta convivência na resistência acabou criando um núcleo de amigos. E que desde então, é claro, não faz tempo, desde então, muitos já não estão mais entre nós, não? Mas é um núcleo muito fiel. E acho que este momento marcante, de novo, vem a ser realimentado em 64, 3 anos depois, não? Quando do golpe militar, onde este grupo de amigos tem que ser chamado, convocado para ajudar a tirar brasileiros perseguidos pela ditadura e tirar para o Uruguai. A Revolução de 64, a dita Revolução de 64, que é, na verdade, um grande movimento contra a democracia, ela esquece os direitos humanos.
e comete a cometer uma série de crimes que violam os direitos humanos. Aí, direito humano chega no Brasil de outra forma. Então, ele diria, chega como um movimento e chega em busca de defender a vida. 73, golpe no Uruguai, se inverte a mão. Aí passamos a tirar companheiros do Uruguai, trazê-los para o Brasil, para daqui levá-los para a Europa, para terem as suas vidas salvas, para que não fossem torturados. E nessas tarefas, o nosso grupo conseguiu exilar mais de 2.000 pessoas. Mas a partir de 75, quando essas ditaduras da Argentina, do Uruguai, do Chile, do Paraguai e do Brasil unificaram seus aparatos repressivos, é aí que a atuação do Jair Krischke cresce de importância. Porque enquanto os predadores, os repressores, ultrapassavam as fronteiras para perseguir inimigos políticos, o Jair Krischke fazia o contrário. Ele tratava de salvar pelo menos alguns desses perseguidos, né? Em operações delicadas, de alto risco, porque implicava em tirar, por exemplo, alguém do Uruguai, fazer com que essa pessoa saísse do Uruguai, passasse pelo Brasil e alcançasse o asilo seguro na Europa ou no México, Estados Unidos. E frente à ditadura militar odiosa, nós chegamos à conclusão que se deveria fazer alguma coisa para lutar por aqueles que eram perseguidos. De repente acontece o sequestro da Linus Liberty e do Neversindo Dias. Frente a isso, um dia eu leio no jornal que há um convite para a fundação do Movimento de Justiça e Direitos Humanos. E quem quisesse participar, que se dirigisse à rua tal, no tal, e falasse um cidadão chamado Jair Krischke, que eu não conhecia. Eu cheguei na loja dele, na Rua da Pátria. Quando entrei, o Jair olhou para mim e disse, Dr. Omar Ferri. Então foi fundado o Movimento de Justiça e Direitos Humanos e desde logo ele começou a lutar de todas as formas, juridicamente, dando solidariedade, fazendo reclamações públicas, fazendo atos públicos contra o regime de excrescência constitucional que tinha assumido a administração desse país através das traições do ideal brasileiro ao golpe militar inspirado pelos Estados Unidos de 1º de abril de 1964. Ele é aquele que não só pensa com os seus pares, mas que também atua com seus pares, colocando a própria vida em risco em várias vezes, né? E isso é uma das coisas uma das tantas qualidades que eu admiro nele, é essa trajetória já de longa data e sempre contínua, né? E continua, ele está sempre firme lá, é sexta-feira, é sábado, sempre alerta, sempre atento, né? Se dice que más de 2.000 personas fueron salvadas por el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos. Eso es algo que no hay que olvidar. Y Jair es eso, es memoria viva de una época que no tenemos que olvidar. Es memoria viva de la solidaridad, del respaldo, del apoyo entre los pueblos y las organizaciones, y un compañero al cual todos admiramos e queremos. Estamos o tempo todo em favor dos perseguidos do Cone Sul da América Latina. Lutamos contra sequestrados pelas ditaduras do Cone Sul da América Latina. Lutamos pelos perseguidos políticos de vários países do Cone Sul da América Latina que pediam socorro para nós e pediam exílio porque estavam sendo perseguidos pelas ditaduras nazi-fascistas do Cone Sul da América Latina. O Rio Grande do Sul é um caminho de fuga, uma rota. E o Movimento de Justiça e Direitos Humanos, então, está profundamente vinculado a isso. E os personagens que compuseram o movimento naquele período foram atores importantes no salvar a vida de um número muito considerável de latino-americanos.
Eu acho que uma das atuações dele mais difíceis e perigosas foi quando vigorou a Operação Condor, que foi o pacto secreto entre as ditaduras militares do Cone Sul para perseguir adversários além das fronteiras. Esses aparelhos repressivos acertaram entre si não observar as fronteiras geográficas, mas somente as fronteiras ideológicas, e cometer crimes contra aqueles que haviam ousado enfrentar as ditaduras. Eram operações bem delicadas, né, e de difícil execução. Então, enquanto os agentes Condor perseguiam, sequestravam, torturavam e matavam, ele tratava de salvar as pessoas em risco. Nesse tempo duro da ditadura, eu a cada manhã despertava, me sentava à beira da cama e tomava a seguinte decisão: hoje eu não vou ficar paranoico. Porque quando vive sob muita tensão, há uma propensão grande à paranoia. Eu sempre disse, só os loucos que não têm medo. Só os loucos não têm medo. Mas a gente tem que saber administrar o medo. Recentemente foi ameaçado de morte por militares, ex-militares uruguaios. E faltariam dedos nas mãos para contar as ameaças de todo tipo, via telefone, e agora ultimamente e-mail, mas o tempo que se usava correio, cartas. Nós recebíamos ameaças de morte de todas as maneiras, sem parar um mês, 2 ou 3. Então, sim, o Jair tem uma experiência de luta em defesa da vida que efetivamente deixa profundamente incomodados os atores dos crimes contra a humanidade que a América Latina viveu. A população foi condicionada a identificar a questão de direitos humanos com proteção a bandidos, que foi a forma que a ditadura encontrou de resguardar-se quando das denúncias das violações aos direitos humanos produzidas por militares e por funcionários civis da ditadura. Aqueles que se incomodaram com a ação política em defesa dos direitos humanos trataram de construir, via os grandes meios de comunicação, as redes de televisão, de rádio e mesmo os grandes jornais, uma ideia de que esses defensores de direitos humanos são defensores de bandidos. No Brasil, eu sou amigo dos bandidos. No Uruguai, me presto homenagens. E com muito carinho. Imagina encontrar pessoas que há muitos anos não encontrava. Y convivir con elas. Pero es decir, los brasileños probablemente no ven a Jair que vemos desde afuera. Ustedes quizás no se dan cuenta que Jair es una suerte de héroe histórico. Lo que hizo Jair no lo contempla ningún premio Nobel que le podrían dar o cosa por el estilo, porque él aprendió que los premios no son el tema, sino el reconocimiento de la acción. Ayer uno de mis nietos me mandó un mensaje. Me dan un abrazo. Y yo le dije, mira, que registrar. En Brasilia acusan de amigo de los bandidos. En Uruguay me puso un homenaje. Y él me contestó, me emocionó, me contestó, me dice, abuelo, siga así, no cambie.
Então emociona por viver-te quando vejo que falta solidariedade. Na coisa mais sencilla. Esto me da un favor. Es un favor. Sí, sigamos ya. Estoy muy emocionado de poder estar acá y poder celebrar con todos esos amigos que te quieren, que te agradecen y comparten contigo todas las aspiraciones que tenemos todos. Yo conozco a Jair Krischke desde el año 1981, cuando en Porto Alegre se hizo la primera reunión de familiares desaparecidos de Uruguay. Fue él el que la convocó. Para nosotros es un orgullo que él esté aquí y que en Uruguay se le reconozca por todo lo que ha hecho el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos por tantas uruguayas y tantos uruguayos. Para nosotros, luchadores de siempre en el tema de derechos humanos, nos sentimos realmente reconfortados y le agradecemos profundamente a Jair y a los amigos y amigas que vinieron de Brasil por hacernos este regalo, de poder hacer en el Parlamento uruguayo un homenaje a quien ha hecho de la solidaridad y los derechos humanos una razón de vida. El ejército brasileño que había secuestrado y durante 3 semanas no se supo nada. Este hombre que tenemos ahí, este gigante, sin conocer, sin saber quién yo, se movió, trabajó con una obsesión casi asnal, como dice el poeta, para que los verdugos de allá no me pasaran para Argentina sin que nadie supiera cómo. En los últimos 30 años, Jair Krischke ha sido mi maestro en materia de derechos humanos, y lo que yo le debo no se lo debo solo yo, se lo debe todo un país. Me parece que es un momento también de celebración, de una apuesta a la vida en un momento en el que los ataques a los derechos humanos son tan cotidianos, son tan dolorosos, que ponen en cuestión nuestra capacidad de vivir en un espacio común. Yo conocí a Jair a los 16, 17 años. Mi padre había sido preso ese año. Y bueno, mi madre entró en contacto entonces con el Movimiento de Derechos Humanos de Brasil, liderados por Jair Krischke. Pero mi padre entonces estaba preso y mi madre, en contacto con esta gente de derechos humanos, empezaron a pensar en planear una fuga. Y nos fuimos en la madrugada del año 80, de lo que sería la virada de año, o sea, desde el último día, el 31, en un auto, en un Fitito 600, y bueno, y ahí llegamos entonces a Brasil. Entonces él nos llegó a esconder, primero en una iglesia, y después, como la iglesia se supo que estaba siendo vigilada, nos mudaron de madrugada a la casa de unos amigos de la familia, que también con nosotros, vamos a decir, un reconocimiento eterno a esa gente por toda su solidaridad, por todo el amor y por todo, vamos a decir, darlo todo sin realmente esperar nada a cambio. Bueno, para mí, digo, a ver, Jair y todo su movimiento, obviamente, para nosotros y para toda la familia es como haber nacido de vuelta. Este reconocimiento a Jair es parte de esa acción colectiva que nos ha unido en lazos entrañables en el Cono Sur desde hace tantos años, en la lucha contra la dictadura y en la lucha por memoria y justicia. Como que filme foi passando na minha cabeça, olhando os rostos e lembrando de episódios alguns dramáticos, não é? Outros até risíveis, mas que ao fim e ao cabo é vida. E uma vida bem vivida, intensamente vivida. E quando tu consegue encontrar esses parceiros, esses companheiros desta vida,
é claro que te enche de alegria. Foi um momento muito especial. E é alguém que, por sua energia, por suas qualidades, poderia ter feito qualquer outra profissão e se dado muito bem na vida. No entanto, ele escolheu isso. Essa cruzada, por assim dizer, em favor dos desfavorecidos, dos marginalizados, dos que não têm vez e nem voz, dos que são perseguidos, e se mantém, bisavô, pleno de disposição e energia. Porque esse tema dos direitos humanos, esse tema também do trabalho de escuta de alguém, tem que ter essa condição da pessoa que escuta, que é se deixar tocar pela história do outro, se deixar tocar por aquilo que é da ordem do afeto transmitido pelas pessoas. E acho que essa é uma qualidade que ele tem. Y cuando vos encontrás una persona como Jair que deja su vida y da su vida por un tema como el de los derechos humanos de los demás y la lucha por los derechos de los que no son privilegiados, que están desposeídos, no solo te da un ejemplo, te genera una exigencia, te obliga a estar a esa altura, te obliga a pelear a esa altura. Para mim é um referente absoluto e total. Minha mãe um dia me disse assim: meu filho, eu sei que tu faz aquilo que tu entendeu que deves fazer, e que tu elegeu, e eu respeito. Se te matarem, eu vou sofrer muito. Mas era o que tu queria, trabalhar. Quem terá sempre meu apoio. E agora eu me emociono, velho, porque é a tua mãe, né? Porque ela sabia que o risco era grande, o risco era muito grande, né? De enfrentamentos feios, né? Eu acho que a gente tem que ter agradecimento por essa pessoa aí que hoje já tem bisnetos, né? Tá continuando aí a denunciar essa situação e tal. Creo que él representa igual el porvenir, el futuro de una América Latina que hace memoria sobre su drama, sobre su tragedia, para que ésta no vuelva a repetirse. Mientras haya un desaparecido sin encontrar su cuerpo, no es posible terminar de hablar del tema de los derechos humanos. Mas pessoas como Jair Krischke são cada vez mais raras. O trabalho passado dele, tanto auxiliando brasileiros quanto chilenos, argentinos, uruguaios, fez dele essa pessoa imprescindível. Sé que es imposible retribuir todo lo que nos diste. Pero de alguna forma decirte que te queremos mucho. Es eso.
banir do meu vocabulário a palavra impossível. Eu não sei fazer outra coisa.